Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Vamos dar início aqui a uma live muito interessante, né? Vamos tratar sobre planejamento das contratações na prática. E hoje o convidado é o Dr. Crispim, do Licita Brasil, uma grande referência hoje na atualidade. Aguardar aqui ele adentrar para a gente poder começar esse bate-papo importante, né? Sobretudo nesse momento de transição legislativa, a gente precisa debater cada vez mais a questão da governança das contratações, bem como também nosso convidado. Na verdade, é um bate-papo, eu também sou convidado, ele me convidou, eu o convidei. Então, já está aí adentrando nosso especialista, Ô, meu amigo, professor boa noite. Crispim. Ô, meu amigo, satisfação imensa, rapaz. Igualmente, meu Falar irmão. contigo, viu? Força e Rapaz, coragem. sempre, sempre, força e coragem. Licita Brasil. Pois é, meu amigo. Rapaz, eu fico até emocionado estar aqui dividindo esse espaço com esse grande profissional, né? Crispim, do Licita Brasil. A gente já fez outras lives, já escrevemos artigos juntos aí. E hoje, meu amigo, sem rasgação de sedas, ousa dizer que você é um dos grandes profissionais da atualidade, junto aí com o professor Ron Charles, também aí adentrando a nossa professora Keila, também uma grande Traqueira. especialista, referência, né? Uma das coautoras, né, do artigo Os Novos Desafios da Gestão por Competência. Também a minha esposa, Morena, né? Minha queridíssima, digníssima, também prestigiando. Um beijo, te amo. Até se você quiser falar alguma coisa, aí fique à vontade, porque aqui é um bate-papo. A gente vai falar direcionando especificamente para quem trabalha no dia a dia com licitações e contratos. Primeiramente, obrigado pelo convite aí. Espero agregar de alguma forma. Você também é um excelente profissional, considero muito aí. A gente conversa aí de vez em quando, né, sobre a matéria. E é sensacional como você tem a experiência prática aí nessa parte de planejamento das contratações públicas. Muita alegria. Há muito tempo, quando comecei, que a gente já vem conversando pelo Instagram, e você sempre estimulando a gente a estar produzindo, escrevendo, fazendo live, enfim. A gente está na área sempre na dinâmica. E agradeço muito o convite por mais essa live. E agradeço muito por compartilhar comigo os seus conhecimentos, tá bom? Trabalho na área de Perfeito. administração. Pode falar. Ô, Crispim, me permita, velho, só mandar um abraço aqui para minha amiga, a doutora Sâmia Rodrigues. Inclusive, hoje, ela, que é superintendente, né, da Escola Judiciária, eu fui secretário da presidência. Hoje a gente estava debatendo algumas demandas, né, de ordem específica de contratação. Ela também é entusiasta, mandar um abraço para ela. Perdão, meu amigo, pode continuar, viu? Opa, boa noite aí, boa noite a todo mundo que vai chegando aí. Então, eu me sinto muito feliz de estar em colaboração com você, com a nobre professora Keila, né, o Berilo e outros entusiastas da matéria, a gente sempre produzindo na dinâmica, tá bom? Perfeito, meu amigo. A gente já está com alguns participantes, aí, quatro. Daqui a pouco o pessoal vai entrando, né? Chegando do trabalho. Aí. Mas assim, meu amigo Crispim, eu vou fazer aqui uma rápida apresentação para a gente poder prosseguir. Eu acho que a maioria já me conhece, aí, porque já segue o teu Instagram aí, Prof. César Santiago, mas sou baiano, atualmente sou servidor do Tribunal de Justiça do Piauí, ocupo o cargo de analista administrativo e a função comissionada hoje de superintendente de licitações e contratos, né? Cargo de gestão que eu venho à frente aí desde 2023, já venho, na verdade, em 22 também era coordenador de licitações, formação acadêmica híbrida. Por isso que eu costumo dizer que eu adoro a administração pública, né? Porque eu fiz o bacharelado em administração, em direito, então eu costumo dizer, meu amigo Crispim, que a gestão pública é o encontro, é a interseção entre a administração e o direito. E tem algumas pós na área, licitações e contratos, auditoria, gestão de pessoas, tributária, administrativa e constitucional. E, basicamente, amo licitações e contratos, meu amigo. Pode ficar à vontade também para fazer sua rápida apresentação aí. Sou formado em Direito, especialista em licitações e contratos, Direito Público. Estou na área aí há 6 anos no setor de obtenção da Marinha, aqui no Espírito Santo, e venho aí desafiando de maneira cotidiana na área, né? Buscando escrever, buscando pesquisar. Faço parte da Repalc, uma rede de pesquisa avançada aí em licitações e contratos. A doutora Keila também faz parte aí da Repalc, está aí presente, minha amiga, de várias lives. E é isso aí, meu amigo. Vamos para cima, força e coragem. Ah, estou atuando como agente de contratação empregoeiro também, atualmente. Pois é, meu amigo. Muita gente boa aqui na live. Também mandar um abraço aqui para
a nossa amiga Cacilda também, Carol Amorim, aqui, nosso amigo Ítalo Souza, que trabalha comigo lá na coordenação de compras, excelente profissional também. Meu amigo Crispim, doutor Berílio, entrou, nosso coautor Opa, aí do artigo Os Novos Desafios da Gestão por Competência, também profissional excepcional. Aí, doutora, me marcando presença. Meu amigo Crispim, vai falar de licitações e contratos, a gente pode deixar de falar da falecida, né? Da 8666. Por quê? Hoje ainda, alguns órgãos de controle, um ou outro doutrinador, ainda não se desapegou da falecida, da 8666. E eu me recordo que quando eu comecei a trabalhar com licitações, lá em idos de 2009, primeiro contato que eu tinha fazendo pesquisas, depois de 2012 fui para um setor específico, licitações e contratos, a gente nem ouvia falar em planejamento. Entendeu? Por quê? Porque a Lei 8666, de 1993, ela foi uma lei feita no pós-impeachment, né? Do ex-presidente Collor. Então, eu costumo dizer que existia uma presunção de má-fé objetiva dos agentes públicos, né? Uma desconfiança muito grande. Ela era um pouco engessada. E o legislador veio agora com esse novo estatuto, com a nossa maravilhosa 14.133 de 2021, com uma série de princípios, 22 princípios, governança das contratações, gestão por competência, artigo 7º, está lá, princípio do planejamento, artigo 5º. Meu amigo, nós temos, na Lei 14.133 de 2021, 12 vezes a palavra planejamento. E como você vai, meu amigo Crispim, planejar sem você dialogar? Ah, tem essa agregação de função, tudo bem. Eu até gosto de falar desse princípio, porque é um princípio da contabilidade, que ele foi erigido também, e muitas das vezes há uma interpretação muito simplória ou equivocada da ideia de segregação de função, que não quer dizer desagregação ou distanciamento, nas palavras do professor Rony Charles. Por quê? Planejar nada mais é do que um conjunto sistemático de formulação de estratégias. Doutor Crispim, me diga uma coisa, como é que nós vamos planejar, definir, estabelecer, como o Renato diz, prever o futuro, sem dialogar com o fiscal do contrato, com o órgão central de controle interno, com o jurídico, sem preparar, por exemplo, a organização? Me permita, eu desenvolvi os 6 pilares da governança das contratações públicas. Porque é o seguinte, Crispim, com a nova dinâmica da Lei 14.133 de 2021, obrigatoriamente preparar a sua organização. Você precisa fazer adequações no organograma. Por quê? Quando você pega lá o conjunto básico de governança das contratações que toca o planejamento, conjunto integrado de formulação de estratégias que envolve liderança, gestão estratégica, motivação, competências, suporte organizacional e gestão de riscos. Como é que eu vou inserir toda essa dinâmica sem preparar a organização? Ou seja, planejar não é só você fazer um estudo técnico preliminar. A gente tem que ir além. Muitas das vezes, Crispim, as pessoas pensam que você planejar é fazer um ETP, pegar um modelo, pegar um modelo de um outro órgão e no PNCP negativo. Você tem que especificamente avançar, dialogar, saber o seu PAC, verificar quais são as necessidades. Então, assim, Crispim, eu acho que nesse primeiro momento, nessa parte introdutória, o que eu deixaria de mensagem é que nós temos que nos desapegar da 8666 e começar a aplicar a 14.000 e começar a seguir os doutrinadores que vêm nessa esteira, o ministro Benjamin Ziller também, que tem uma visão muito além e entende hoje o metaprocesso de licitações e contratos como algo que vai além da segregação de função e que parte da premissa de que os servidores são honestos. Fica à vontade aí, meu amigo. meu amigo, também vou na mesma batida aí da sua percepção aí de planejamento. Na minha visão, e eu até sigo aí o entendimento do professor Carlos Cox, excelentíssimo doutrinador, que em sua obra ele traz que o planejamento seria um dever da administração, porque inerente em desdobramento do princípio da eficiência. Eu tenho que planejar melhor as minhas contratações para potencializar melhor o meu recurso. Eu não posso simplesmente sair contratando, sair comprando, sem planejar melhor. Eu tenho o dever de planejar para ter eficiência, não só no gasto, mas também com a mão de obra ali envolvida. Enfim, a gente saiu, e você disse da Lei 8.66693, de uma lei que focava realmente a questão ali da corrupção e focava o quê?
focava a seleção do fornecedor. Em poucos momentos, ela se preocupava com uma coisa do planejamento, se eu não dizer quase nenhum, né? Então, na esfera federal, na qual eu trabalho, e eu vi esse pouco tempo de atuação, eu vi um esforço grande na esfera federal, e aí vem aí a N5 de 2017, da SEDES, que fala ali, Sim. salvo engano, né, do serviço de comunicação exclusiva de mão de obra, a parte de fiscalização, inclusive. Vem a questão também da IN, salvo engano aqui, a 40 de 2020, que começou com a ETP digital, e aí com as novas INs, as mais atuais, a administração pública federal, ela já vem desenvolvendo essa questão do planejamento e batendo muito na questão do metaprocesso de contratação, identificando ali a fase preparatória e dando importância à fase preparatória, à fase do planejamento, dando importância aos elementos ligados a essa fase. E também não só essa fase, mas também olhando também para a fiscalização e execução dos contratos. Então, a nova lei de licitações de contratos, pegando esse compêndio aí de instruções normativas e posições de jurisprudência, a nova lei ela vem trazendo e consagrando no seu corpo alguns importantes dispositivos, né? A gente pode ir lá, quando diz a fase preparatória, salvo engano, no artigo 18º, quando ela diz ali que o planejamento ele virou um princípio, a partir do momento que consagro o planejamento como princípio, como já falei aqui de outras vezes, eu tenho que interpretar a lei conforme o princípio planejamento. Não só o planejamento, ampla competitividade. Se eu for ter que restringir ou não determinada questão, eu tenho que ampliar a competitividade, porque há um princípio que vai fazer com que eu interprete questões ampliando a competitividade. Assim também é o planejamento. Eu tenho que ampliar, eu tenho que aplicar o planejamento em várias áreas ali desse metaprocesso. Então, eu vejo que a nova lei ela traz essa batida. E a pergunta que eu me faço, e vou trazer aqui algumas considerações, que você já falou já no início, é a seguinte. Tá bom, Crispim, eu vou começar agora, no meu órgão aqui, na minha entidade, enfim, onde for, tentar fazer um planejamento mínimo. E aí, como que eu devo tocar esse planejamento mínimo? Eu entendo o seguinte: primeira coisa é identificar a função finalística do seu órgão ou entidade, que é o básico. Você precisa identificar para onde o seu órgão está indo, qual é a política pública que tem que ser entregue, qual é a grande missão do seu órgão. Identificou? Você vai ter que fazer um plano de contratação anual. E aí você me fala bem assim, poxa, mas o plano de contratação anual ele não é obrigatório, mas você precisa ter um plano de contratação anual. Se vai ser outro documento no município, no estado, eu não sei. Você tem que ter esse plano para quê? Para você consolidar ali as contratações, padronizar nessa consolidação, é você linkar ao seu planejamento estratégico aquelas contratações, ok? E digo mais, e aí para consolidar e formar esse plano de contratação anual, você vai precisar ter ali a produção dos documentos que formalizam a demanda. Não quero me estender muito, mas deixa eu só tocar aqui. E aí eu vou ter setores com agentes públicos que vão precisar máxima vênia. A gente tá começando a aplicar a nova lei praticamente do final do ano, do início de 2024, praticamente. E aí a gente precisa ter uns elementos do planejamento mais maduros. Então, veja bem, eu vou pegar esses elementos, eu preciso que o setor de compras, e na minha visão, tá? Eu preciso que ele reúna com esses setores que vão fazer os documentos de formalização da demanda para orientar ali o mínimo de organização possível, para que esses documentos não venham para o setor de compras, estou tocando aqui para a esfera federal, para que o setor de compras, quando for consolidar ali e organizar essas demandas, enviar para a autoridade máxima que vai fazer a ratificação ou não daquelas demandas, tenham alguma qualidade nesses documentos. Eu preciso também, nesse início de planejamento, meu amigo, padronizar. Eu acho que a padronização ela é muito importante. Padronizar não só as contratações, padronizar a produção ali de documentos, você faz ganhar tempo, diminui o risco de ter erro. Criar um gerenciamento de risco, preciso também criar um gerenciamento de risco bem robusto. E aí, meu amigo, que está o grande lance na minha visão. Não adianta nada eu ter um DFD, um PCA, um ETP, um mapa de risco, se eu não tenho pessoas ali bem alocadas. Se eu não tenho, onde eu quero chegar, gestão por competência. E aí eu preciso identificar, como ensinou o professor Paulo Alves, eu preciso identificar as funções essenciais
Para essas funções essenciais, eu preciso criar modelos de competência, identificar pessoas e agentes que vão cumprir esses modelos de competência, e aí sim, eu tenho um mínimo ali de pessoas qualificadas. Qualificar mais essas pessoas para que eu chegue aonde eu quero ali de qualificação. Então, eu entendo que se eu for iniciar agora um planejamento do zero, eu faria esse rito, traria esse rito para a organização, para poder entregar o mínimo aí ao órgão ou entidade. Perfeito, meu amigo, perfeito. E eu concordo plenamente contigo. E até na minha introdução, o que é que eu trouxe à baila? Que é primeiro necessário você preparar a administração. O seu órgão, ele precisa compreender o que é a governança das contratações. Então, como você muito bem disse, para quem está começando agora, vou trazer a minha experiência. Eu estou no terceiro ano como gestor de um setor de licitações, fui pregoeiro, fui membro de comissão permanente de licitação, do setor de apoio, fiz pesquisa de preço. Então, eu sofri a dificuldade, o dia a dia, as aflições de quem tem que cumprir prazo e muitas das vezes a demanda vem em cima da hora. Você foi muito feliz, Cristina, quando você falou entender qual é a missão finalística do seu órgão. Por exemplo, lá no setor, quando eu assumi a função, a gente não tinha missão, visão, valores e o negócio institucional. Qual é a missão do Poder Judiciário? Promover a paz social. Então, reunir com a equipe, porque ninguém trabalha sozinho. Também mandar um abraço aqui para minha mãe, tá marcando presença, Paulo, Max, galera boa aqui, do setor de licitações, realmente prestigiando. Então, voltando, Crispim. Então, veja bem, o que são os valores? Responsabilidade social, sustentabilidade, ESG, que é uma prática necessária, missão, por que é que nós existimos? Você tem que definir isso aí, o que nós queremos ser, que é a visão, e só compreenda o seguinte, o negócio do setor de licitações do TJ Piauí. Contratar serviços e adquirir bem para promover, para contribuir com a promoção da paz social. Perceba, o setor de licitações, ele é uma área meio, ele tem que trabalhar para a atividade finalística do órgão. A justiça é o primeiro grau, o segundo grau é a sentença, é o acordo, é a decisão interlocutória. Você falou isso aí, ok. Agora, eu preciso, tem a tríade do bom desempenho. Suporte organizacional, que é preparar, é estrutura, você tem que ter motivação, tem que motivar. Como é que eu motivo? Eu tenho que desenvolver as competências necessárias, funções essenciais que estão lá no artigo 7. E o que é competência? Como o professor Paulo Alves muito bem diz, competência na visão americana são os conhecimentos, habilidades e atitudes. E na visão francesa é a capacidade de tomar decisões em meio à pressão. Então perceba o seguinte, como é que eu vou falar de planejamento na prática se eu não desenvolvo as competências necessárias? Por exemplo, Crispim, vou dizer aqui, nós quando chegamos lá na licitação, tinha alguns servidores que não sabiam o conceito de média e mediana. Eu vou fazer uma pesquisa de preço aonde? No banco de preços público, no painel de preços. O que é um estudo técnico preliminar? No caso aqui no Poder Judiciário, a gente chama de documento de oficialização da demanda. Não chama de DFD porque nós temos uma resolução específica. O TR. Outra questão importante, Cristina, que a gente tem que aprender. Veja bem, vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho o setor médico, eu tenho o setor de almoxarifado, eu tenho o setor de cerimonial, das solenidades, que tem muito no Poder Judiciário, eu tenho assessoria de comunicações, tenho a engenharia, tenho o setor de TIC, né? Tecnologia, Informação e Comunicação. Muitas das vezes, esses profissionais, que não é diferente dos demais órgãos, imagino também que na Marinha do Brasil, eles não detêm conhecimento específico para, sozinhos, elaborarem um ETP, um TR, um edital, uma justificativa da contratação, fazer uma análise crítica da pesquisa de preço, e aí o artigo 19, inciso 1º da nova lei de licitações, vai falar em centralização de compras. Aí veio a ideia da coordenação de compras, que hoje ela está subordinada ao setor de licitações e vai na esteira do que o professor Rony Charles fala muito, como também o professor Anderson Pedra. Perceba o seguinte, as unidades demandantes que vão compor a equipe de planejamento da contratação, nós temos que diminuir a assimetria de informações. Essa assimetria, ou seja, essa diferença, esse desconhecimento do objeto, ela tem que ser mitigada, reduzida no planejamento, até também para facilitar o entendimento do fornecedor, porque perceba o seguinte, quando você pensa um plano anual de contratações, que é um protocolo de intenções, que muitos órgãos têm medo. Ah, vou fazer um plano
anual de contratações, eu vou engessar. Não, o planejamento ele é flexível, mutável e ajustável. Então, o que eu insiro no PAC, ou seja, no Plano Anual de Contratações, você vai eventualmente contratar. Só, Crispim, que a partir do momento que eu não dialogo, que eu não vou dialogar, que eu não vou aprender com o que é que o órgão de controle interno e externo estão pensando, eu vou, muitas das vezes, lançar um edital que não reflete o que a gente deseja. Vou dar um exemplo. No ano de 23, a gente pensou aqui em um objeto específico de TIC, só que nós não tínhamos especialistas no tribunal. O que a gente foi fazer, Crispim? A gente foi dialogar com o mercado, entender palestras, fizemos com outros órgãos, visitas técnicas. A partir daí, a gente reduziu a assimetria, ou seja, o nível de desconhecimento foi reduzido. Por quê? Gerenciar riscos é você reduzir os impactos e as probabilidades. O que são riscos? Eu tenho que saber o que são os riscos. Lá no meu mapa de risco no ETP, eu tenho que saber. E uma das questões é a falta de conhecimento na execução contratual. Crispim, vou dar um exemplo. Você é formado em Direito, também sou formado. A gente sabe que muitas das vezes você tem uma audiência ali sendo gravada nos vários órgãos colegiados e você tem a gravação. E os advogados, eles solicitam a degravação. Então, é necessário, hoje, é imperioso que existam os sistemas de vídeo gravação. Então, você operar uma mesa de som, de gravação, liga o microfone do desembargador X, desliga do Y, grava, volta, você tem que ter um conhecimento específico. E a gente verificou na prática essa deficiência. O que a gente fez? A gente previu no nosso estudo técnico preliminar não só a contratação da empresa, mas um treinamento prévio e também uma operação assistida. Ou seja, as primeiras audiências, nós tivemos a empresa, ela operando e ensinando aos nossos servidores. E isso aí tem que estar onde? No planejamento. Aí quando você pega lá, Crispim, contratações correlatas e interdependentes. Eu tive um caso, na época que eu era do Exército Brasileiro, passei 12 anos nas Forças Armadas, em que nós compramos ar-condicionados, mas nós não preparamos o ambiente. Quando aquele de gaveta chegou, nós não tivemos como instalar, porque também a energia ela não era adaptada. Por isso que lá no ETP, de acordo com a Instrução Normativa 58 de 2022 federal, do governo federal, você tem que analisar contratações interdependentes e correlatas. Será que eu preciso de uma contratação complementar? Então, assim, Crispim, você percebe a importância dessa interlocução entre os diversos setores e planejar na prática. E aí, para finalizar, para devolver a palavra, para a gente aprender mais, porque com o professor Crispim é sinônimo de aprendizagem contínuo. Então, Crispim, eu tenho a seguinte tese, que se a gente ensinar o que a gente sabe, aplicar o que a gente sabe e perguntar o que a gente não sabe, a gente minimiza uma série de erros, contratempos e inconsistências. Porque o setor de licitações, ele não detém todo o cabedal de conhecimento do objeto e, de igual modo, a equipe de planejamento, que são pessoas que atuam em outros setores, que são, muitas das vezes, abduzidos, são escalados para aquela atividade, eles não detêm também o conhecimento do ETP, do TR. Então, essa junção de conhecimentos gera e minimiza a indesejável assimetria de informações. E nessa esteira sua aí, você fala muito assim também, eu gosto desse termo, nessa esteira, eu, quando iniciei aqui falando de questões assim básicas para se implementar um planejamento mínimo, começar agora, eu esqueci o mais importante, é a participação da autoadministração. Se a autoadministração não participar dessa implementação mínima do planejamento, não vai dar solução. E pegando essa questão aí do planejamento, dos elementos que estão no planejamento, do que eles não vão ter muitos conhecimentos técnicos, né, com relação aos documentos, técnicos que eu falo em relação ao ETP, a um DFD, às vezes não vai ter, ele foi escalado ali, infelizmente ele não vai ter toda essa dinâmica. Alguns têm, obviamente, que procuram, mergulham, tem ali a capacitação, mas muitos não têm. É importante, o setor de compras, trocar esse calor, passar essas informações, fazer aí, a gente usa o termo no militarismo chamado adestramento, faz os adestramentos ali internos, tem na nossa organização OMs, organizações militares especializadas na área de licitações e contratos com cursos online, coloca esses elementos para fazer curso online. Por quê? Porque dessa preocupação
Por que tem que ter essa preocupação na minha visão? São elementos que vão definir a pretensão contratual. Eles vão orientar como o agente de contratação vai conduzir aquela licitação, como o pregoeiro vai julgar determinada demanda. Entende? Então, eu vejo que esses elementos do planejamento precisam ter esse know-how. E outra coisa, de fato, nem o setor de compras e nem o planejamento ali, e a gente usa muito equipe de planejamento eu falo na esfera federal, nem eles vão ter o conhecimento pleno do mercado. E aí todo mundo tem que realmente buscar o mercado, fazer valer ali a produção do ETP, fazer aí a consulta ao mercado, para poder entender ali especificações, entender a modelagem de entrega, entender com prazos, enfim, não tem como. Tem que ir atrás da informação do mercado. Perfeito, amigo. E você tocou no ponto da alta administração. E aí, Crispim, por isso que eu iniciei as minhas palavras já tocando na governança das contratações. É o conjunto integrado de mecanismos que envolve a participação da alta gestão, liderança, gestão estratégica. O que é gestão estratégica? É o alinhamento entre o topo, o nível institucional, o tático, que é o nível intermediário, e o operacional, quem está lá na ponta da linha. E aí, Crispim, se quem quiser depois pode entrar no meu Instagram aí, eu fiz uma coletânea dos últimos 10 acordos da Corte de Contas da União responsabilizando a alta gestão. E agora mesmo, no dia 6, eu vou participar de um congresso, São Ramon Nonato, no Piauí, né? Summit, né? Então, lá o meu tema, governança das contratações. Quando eu vou palestrar, o público em geral é quem efetivamente está no dia a dia, está militando, está conduzindo o pregão, está fazendo a pesquisa, elaborando as peças. Normalmente, os integrantes da alta gestão, eles não participam, mas essa dinâmica vai mudar. Até porque a Corte de Contas da União, ela dita a jurisprudência dos demais TCEs, né? Então, são 10 acordos em que ela responsabiliza a alta gestão. Falhou aí. Sensibilizar, que ela tem que preparar o órgão, Crispim. Crispim, eu vou dar um exemplo. Aquisição de veículos ou locação. Eu passei por essa situação no meu órgão anterior, no Exército Brasileiro, e agora também no tribunal. Percebo, tanto Exército quanto tribunal você envolve autoridades. Então, quando no Exército, não houve tanta controvérsia, porque aqueles carros de passeio, de uso do dia a dia, a gente locou, porque a gente terceirizava automaticamente a manutenção veicular, o combustível, questão de seguro. Mas aquele veículo do comandante do quartel, ele tem todo um conceito, é toda uma preparação. Às vezes você não pode estar dando informações importantes, informações privilegiadas do roteiro, do dia a dia. A mesma coisa você tem nos tribunais em geral. Vou pegar um exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que a partir do momento que você loca um veículo que vai transportar uma autoridade desse quilate, não é interessante, porque terceiros vão ter informações importantes. Aí você vai dizer assim, mas Sérgio, adquirir um veículo blindado é muito mais caro do que você locar. Eu concordo, mas aí, hoje, eu tenho que fazer uma interpretação sistemático-lógica. É o resultado mais vantajoso para a administração pública. Primeiro, eu tenho lá 22 princípios, no artigo 5º, eu tenho interesse público, eficiência, eficácia, eu tenho legalidade, eu tenho, além da economicidade, eu também tenho que observar o quê? A legalidade. Perceba o seguinte, como é que você vai colocar uma autoridade, um desembargador, um ministro do Supremo, o presidente da República, em um carro locado, em que uma empresa vai estar monitorando via GPS todo o itinerário. Agora, eu tenho, doutor Crispim, por exemplo, atividades cotidianas, vou levar servidores, juízes para reuniões no Tribunal de Conta, em outras comarcas, aí eu posso ter uma alocação veicular. Então, perceba o seguinte, quando você vai analisar um objeto na prática, eu tenho que verificar as soluções de mercado. Lá o ETP, ele não pode ser um documento do copia e cola. Veja bem, como é que eu faço para alcançar o resultado? Eu sempre faço, me permita aqui, uma À analogia. vontade. Quando você vai fazer o seu TCC ou o seu artigo, você tem um tópico problema. Você faz uma pergunta e, ao final, você responde dando uma solução. Então, perceba o seguinte, eu ainda... Por exemplo, no tribunal hoje, a maioria esmagadora dos expedientes são eletrônicos, mas aqui e lá você tem que fazer uma impressão. Então, nós chegamos
há um entendimento que, dada a redução considerável e significativa, na verdade, de impressão de papéis, a gente fez o seguinte, a gente fez uma terceirização, o chamado outsize, ou seja, a gente só paga o que efetivamente imprime. Antigamente, a gente tinha impressoras. Então, perceba que a gente pode alcançar o mesmo resultado, mas depende do contexto. E isso eu vou debater onde? Eu vou debater não somente no ETP. Por que, Crispim? Por exemplo, aqui a gente tem um costume de fazer reuniões. Então, o que é que eu recomendo para quem está aqui assistindo nossa live e também para quem depois vai assistir? Dialogue. É melhor acertar juntos do que errar sozinho. Porque o que é o planejamento? É um conjunto sistemático de formulação de estratégias. E o que é estratégia? É o caminho que eu vou seguir para alcançar aquele objetivo. E qual é o nosso objetivo, Crispim? Contratar serviços e adquirir bens. Crispim, já para lhe dar a palavra, eu vim gravando aqui no meu Instagram uma série de vídeos. Um abraço aqui para o nosso amigo Breno, também aqui, agente da contratação, excepcional. O que acontece? Nós temos 22 princípios. Lá tem eficiência e eficácia, certo? Só que o legislador esqueceu de colocar, eu vou ser atrevido, de colocar o 23º, que é o princípio da efetividade. Por quê? Eficiência, fazer mais com menos, otimizar os recursos. É o que os municípios fazem hoje, né? Porque você tem uma série de atribuições, funções essenciais e poucos servidores. Então, você tem que otimizar os recursos humanos. A eficácia, que é alcançar os resultados. Agora, Crispim, que adianta eu contratar uma empresa de locação de veículos que não entrega o veículo revisado? Contratar uma empresa para impressão de papel que a impressora é ruim. Uma empresa de estrutura de eventos que não atende o que realmente você cumpriu. Uma empresa para fornecimento de alimentação quentinha, coquetel, coffee break, mas que a qualidade é ruim. Então, além da eficiência e da eficácia, eu entendo que tem um princípio implícito a efetividade. E o que é gerar impacto, provocar mudança, é efetivamente você entregar o que a administração quer. Eu também, Crispim, tive a oportunidade de fazer parte durante 2 anos e meio na Marinha. Já pensou, Crispim, se você contrata uma empresa de manutenção de cascos, as obras mortas ali do casco, usar aqui esse termo, mas que ela não atende e quando você estiver em alto mar, você tiver problemas. Ou seja, a licitação foi perfeita, mas não teve efetividade. Então, o planejamento, ele tem que gerar efetividade, entendeu? Não é só você contratar, cumprir a missão, acabou, ok, fiz minha parte. Tranquilo? Então, a efetividade, ela vem dessa redução da assimetria de informações. E como é que reduz a assimetria? Pesquisando, dialogando. Sem dúvida, não tem como hoje você fechar uma licitação eficaz, eficiente e efetiva sem, primeiro, se ela já ocorreu no seu órgão, você conversar lá com os elementos que fiscalizaram aquela anterior, tá ok? E você conversar com o planejamento também com quem selecionou. Senta, conversa, vê os pormenores, o que houve de errado para poder acertar. Vou trazer aqui casos concretos aqui, lá da minha instituição, do qual eu trabalho aqui, um aspecto aqui do credenciamento, né? Mínimo planejamento, questão prática aí para o credenciamento. Bom, a gente sabe que o credenciamento é um procedimento auxiliar que está hoje consagrado lá no artigo, se não me engano, 79 da nova lei de licitações e contratos. Procedimento auxiliar. Se não me engano, lá no 78 diz quais são os procedimentos auxiliares, no 79 dizendo o que seria o procedimento auxiliar credenciamento, que vai possibilitar a administração pública a realizar futuras contratações por inexigibilidade. Então, possibilita aí contratar empresas para realizar serviço, contratar empresas para entregar itens, tá? Pode fornecer hoje em dia e você pode contratar empresa para realizar serviço. Onde quero chegar? Crispim, beleza. E como é que a gente faz esse mínimo planejamento aí operacional dessa contratação, utilizando o credenciamento como um impulsionador de contratações por inexigibilidade? Primeiramente, a gente deve seguir aí a instrução do artigo 72. Deve-se seguir essa instrução mínima aí da contratação direta. Mas, Crispim, o credenciamento não é a contratação direta. Não, o credenciamento ele vai possibilitar futuras contratações diretas. Mas é preciso ter a instrução, tá ok? Para que quando eu for contratar futuramente por inexigibilidade, eu faça menção a essa mínima instrução que eu produzi
que dê amparo e justifique o porquê que eu estou utilizando o credenciamento. E aí, lá no 72 da nova lei de licitações de contratos, tem lá o DFD, aí, se for o caso, menciona os outros documentos, tá ok? Bom, primeiramente, a gente pode indicar, e eu falei lá no início da nossa live, que o plano de contratação anual não é obrigatório pelas expressões que estão contidas na lei, mas eu entendo que seria obrigatório por uma questão de planejamento, princípio do planejamento. Se você não tiver um plano de contratação anual, como diz o professor Paulo Alves, você vai ter que ter qualquer documento que tenha um outro nome, mas que tenha a mesma função, senão não vai dar certo. Você pode fazer um DFD inicial e talvez nem indicar que você vai realizar um credenciamento. E vou explicar o porquê. Às vezes você vai botar no DFD a sua necessidade. Preciso contratar clínicas. Preciso contratar leiloeiros. Às vezes você não vai identificar já a solução. E vai para o PCA. E aí, na hora de você produzir o estudo técnico preliminar, e aí que a gente vai voltar de novo na live, que vem a questão dos elementos que compõem a equipe de planejamento, eles precisam ter o conhecimento, e como diz o professor Rony Charles, das soluções endógenas que estão na lei. Quais são as soluções endógenas? Olha só, eu tenho várias soluções. Eu preciso conhecer para poder escolher essas soluções. E os procedimentos auxiliares, eles constituem soluções que estão dentro da lei. Então, esse elemento que estiver construindo estudo técnico preliminar, ele pode entender o seguinte: olha, eu preciso contratar clínicas, eu preciso contratar leiloeiros. Mas nessas contratações, quanto mais empresas contratadas, quanto mais elementos contratados, melhor para o atendimento do interesse público. E aí, no estudo técnico preliminar, nessa instrução desse financiamento, que eu acho que é o documento-chave estratégico, esse elemento do planejamento ele vai ter que justificar o porquê que a licitação vai ser imprestável ao atendimento do interesse público. Então, quando você estiver produzindo o seu estudo técnico preliminar para você tocar ali o seu credenciamento, você vai ter que justificar isso. Olha só, aqui, contratar mais empresas, vai estar ok, a licitação ela vai estar excluindo. E nesse próprio estudo técnico preliminar, você vai indicar já a formatação e o tipo de credenciamento que você vai definir. Olha, esse credenciamento vai ser contratação paralela e não excludente, ou seja, ter aqui empresas e essas empresas que eu... Vou botar o exemplo do leiloeiro, que é mais fácil, mas fica mais fácil de dar o exemplo. Tem vários leiloeiros aqui que foram credenciados. Quero realizar contratações por inexigibilidade. Ter ali uma sequência, né? Sequência ali objetiva de escolha de acionamentos e vou acionando ali com preço já fixado. Se eu for fazer um credenciamento por seleção a critério de terceiros, ou seja, que é mais utilizado para a área de saúde, eu vou justificar no estudo técnico preliminar. Olha só, eu quero contratar o maior número de clínicas possível, porém eu vou deixar a cargo do elemento que for selecionar, o agente público ou o seu dependente, a escolha da clínica. Então eu vou justificar qual o tipo do credenciamento que eu vou colocar lá nesse estudo técnico preliminar. E aí você coloca lá, olha só, eu vou justificar aqui a utilização do credenciamento, e eu vou escolher o tipo aqui, seleção a critério de terceiro. É o agente público ou ali o seu dependente escolhendo a clínica. Ou a terceira opção, que é a questão quando eu tenho uma variação muito grande de preço e condições de contratação, um mercado fluido. Então, já seguindo o artigo 72, credenciamento DFD, que pode ser o mesmo, talvez, pode ser até o mesmo que constituiu o PCA, esse DFD. Ele pode até ser o mesmo, na esfera federal. Você vai... Há muitos municípios e estados que falam do DOD, documento que oficializa a demanda. Mas, artigo 72, ele faz menção do DFD. DFD, produz o seu ATP, você vai ter que ter as questões ali de estimativa previamente, principalmente para as contratações de credenciamento paralelas e não excludentes e seleção a critério de terceiro. Você vai definir o preço antes, tá ok? Tabelado ali, para ver essas contratações. Mercado fluido não tem como definir antes, até pela própria fundamentação da utilização do mercado fluido. Mapa de risco é importante, indicando a continuidade da prestação do serviço, que eu vou ter maior número de empresas, maior número de pessoas atendendo a minha demanda. Você pode fazer não só para leiloeiros, tem também engenheiros, enfim. Você vai identificar ali no mapa de risco as questões de risco de maneira geral. Bater o termo de referência, estou aqui no planejamento operacional desse credenciamento. Edital, termo de referência, enfim, produzir os documentos mínimos de planejamento,
vou publicar esse credenciamento para poder as empresas ou as pessoas que queiram credenciar comigo venham a credenciar. Hoje, essa inserção é feita no sistema Compras. No Compras, eu vou colocar aquele credenciamento, publicar e vai ser lançado onde? Lá no PNCP. E vou receber ali as demandas, os documentos de habilitação que eu coloquei e vou credenciando a partir do momento que essas empresas e essas pessoas, esses profissionais forem se credenciando. Foram credenciando, vou realizando ali, sob demanda, a depender da minha formatação, essas contratações por inexigibilidade. Então, é um caso concreto aí que a gente toca muito lá na minha instituição, que é aí a questão da contratação por credenciamento de clínicas, né, na parte de saúde. Pois é, meu amigo. Perfeita aí a sua explanação. Só aproveitar aqui o ensejo para mandar um abraço também para a Hernani, lá do tribunal. Doutora Keila, especialista aqui falando dos 3 E's da contratação pública, né? Eficiência, eficácia e efetividade. Acho que quando eu falei aqui, ela, como administradora, ficou emocionada. Trouxe aí, né? Só relembrando, eficiência, fazer mais com menos, otimizar recursos, eficácia, alcançar resultados, objetivos, e a efetividade, que é também muito importante, provocar mudança, gerar satisfação para o cliente interno e externo. Doutor Crispim, sua explanação perfeita, fica até difícil falar posteriormente. E também dizer que se os amigos e as amigas que estão aqui nos prestigiando, quiserem fazer perguntas aí para a gente À vontade. tocar em um tema específico, fiquem à vontade. E aí, Crispim, você tocou no ponto que eu achei bastante interessante, né? Que é a questão do credenciamento. Eu lembro, quando eu estava no Exército, eu servi algum tempo em Petrolina, né? Quem conhece ali aquela região tem até a música Petrolina, Juazeiro, tem o Rio São Francisco, que divide, e lá nós utilizávamos o credenciamento, justamente no Fundo de Saúde do Exército, as clínicas credenciadas no tribunal, digo melhor, no quartel, e aí, olha como é interessante, o próprio cliente é quem escolhia. Então, lá quando você tem, como tem uma conurbação, Juazeiro e Petrolina são praticamente uma só cidade, você tinha militares que moravam em Juazeiro, do outro lado da ponte, e outros que moravam em Petrolina. Então, como era uma rede credenciada com várias clínicas, o militar escolhia qual era mais próxima, a questão de local para estacionar. Então, é bem interessante. E já no tribunal, nós fizemos um credenciamento para leiloeiro. Ou Aí. seja, para elas e não excludentes. Nós fizemos porque aqui nós temos, quem trabalha aí, a maioria que está assistindo aí tem uma noção do processo civil e penal, você tem os bens custodiados e apreendidos pelo Poder Judiciário. Ou seja, você tem, sei lá, um auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Então, você tem todo aquele material da mercancia, balança, você tem geladeira, uma série de instrumentos que são apreendidos e ficam sob a custódia da justiça. Tem algumas resoluções do CNJ que depois de um ano você tem que leiloar. Então, é esse leiloeiro que vai atuar. Então, como a demanda é muito alta, a gente fez um credenciamento. E aí, Crispim, um outro ponto, nós pensamos também em pegar uma modelagem da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é o órgão que mais emite bilhete de passagens aéreas, né? Até pelo trânsito dos deputados, a gente pensou em fazer um credenciamento de passagens aéreas, justamente por ser um mercado fluido, que varia muito, né? Que sofre muitas influências do fato do príncipe, né? Questões tributárias e também fatores exógenos, né? Externos, internacionais. Só que no nosso estudo técnico preliminar, nós percebemos que adquirir um software, ou seja, um sistema, ficaria muito caro. Por quê, Crispim? A nossa demanda não é tão alta que nem da Câmara dos Deputados. Então, perceba, o planejamento. Aí a gente adotou o quê? O maior desconto. Então, perceba como o planejamento ele vai dar um direcionamento. O credenciamento ele é desejável para a emissão de passagens aéreas. Só que, financeiramente, o custo-benefício não compensava para a gente. Entendeu? Então, ele vai caber outro ponto. Eu vou trazer agora aqui uma situação prática que me parece que todo e qualquer órgão ela tem pelo menos um depósito, mas tem um setor... Amigo, só dois adendos aí nessa questão dois adendos. Essa questão aí de seleção de critérios de terceiro, ela é importantíssima quando você consegue definir essa escolha, essa pretensão contratual, por quê? Porque você estimula as clínicas da mesma área, obviamente, a competir entre si.
Se eu que escolho, vou na clínica que não gostei do atendimento e talvez ali não foi legal o serviço, eu vou escolher outra clínica ali do mesmo serviço Perfeito. e possa atender melhor. Então, eu queria dar esse adendo nessa questão. E outra, mercado fluido, às vezes o mais fácil é você fazer ali a formatação do mercado fluido. Ó, eu quero mercado fluido, quero isso e aquilo. O mais difícil é o posterior. Como que você vai ter as condições ali para poder selecionar realmente a melhor contratação naquele determinado momento. E aí que vem as questões do software, né? As questões de fiscalização e execução dessa contratação que eu acho muito complexa. Perfeito, meu amigo, perfeito. Aproveitar o ensejo aqui, mandar um abraço para meu amigo Márcio, acabou de estar na live. Doutora Socorro também, especialista, trabalha aí na execução contratual. Né? Que a gente fala em meta-processo de licitações e contratos, só relembrando, chovendo no molhado, fase de planejamento, a gente tem ali seleção de fornecedores e a execução contratual. Mas, meu amigo Crispim, eu quero trazer agora aqui um tema que, com certeza, nossos amigos, nossas amigas que estão assistindo, que vão assistir depois, eu tenho certeza que eles passam por essa situação. Materiais de expediente. E eu tive a honra de fazer parte do Departamento de Matéria e Patrimônio, que é o nosso almoxarifado aqui no TJ, durante um ano. E quando eu assumi a função de licitações e contratos, tendo empatia, sabendo das dificuldades que ocorrem no nosso maravilhoso, ilustríssimo setor de almoxarifado, eu fui conversar com o então coordenador, certo? Doutor Igor. É. Falei o seguinte, Igor, como é que nós temos aí hoje a ruptura de estoque? Então, você sabe que eu sou também um apaixonado por administração. Quando a gente vai falar em gestão de materiais, eu tenho que saber estoque mínimo, estoque máximo, estoque de segurança, lote econômico de compra, o ponto de pedido, o tempo de ressuprimento e o lead time. Veja bem, quais foram as perguntas que eu fiz para ele juntamente com minha equipe. Meu amigo Igor, quanto você tem de estoque hoje? Então, ele tinha 51% da totalidade que o tribunal e as unidades administrativas e jurisdicionais demandavam. Então, eu falei o seguinte, espera aí, a gente tem que fazer um inventário. Antes da gente pensar em contratar e registrar material de expediente e também material de limpeza, nós precisamos ter um diagnóstico mínimo. Quando nós fizemos esse inventário, que inclusive eu assessorei ele, que eu tinha sido almoxarifado, nós fizemos o quê? Espera aí. Quanto eu tenho contratado? Quanto eu tenho estoque? Quantas datas eu tenho com saldo ainda para poder a gente utilizar e formalizar contratos ou ordem de fornecimento? O que eu tenho em estoque, ele vai dar para quantos meses? 4, 5, 6, 7, 8 meses. A partir daí, a gente mensurou o que nós precisávamos para 12 meses. Espera aí, técnicas de gestão de materiais. Vamos colocar para 14 meses. Por que, meu amigo Crispim? Eu tenho que considerar pelo menos 2 meses, que hoje a gente demora com o pregão da fase de planejamento até a assinatura da ata, geralmente a gente faz registro de 60 a 70 dias. Só que, meu amigo Crispim, eu tenho que considerar ainda 30 dias da entrega do fornecedor. E se tiver prorrogação do prazo? Mais 15, então a gente coloca 120 dias. Então, o lead time, o ponto de pedido é, quando o meu estoque ele tiver faltando 4 meses para acabar, eu tenho que solicitar o quê? Solicitar uma nova contratação. Aí, só que a gente ainda coloca 20%. Por quê? Você tem os métodos de levantamento da demanda. Eu vou utilizar o último ano, eu vou utilizar a média móvel, os últimos 5 anos, eu vou pegar os últimos 10 anos e vou atribuir pesos. A partir daí, meu amigo, a gente conversou, nós fizemos 6 contratações ali organizadas em 2 anos e hoje a ruptura de estoque está em 5%. Isso porque esses materiais estão prestes a serem entregues. Ou seja, da totalidade de itens que o tribunal como um todo demanda, só falta 5%. Isso aí é dada a rotatividade. Ou seja, planejar não é só fazer o ETP. O que é que a gente identificou? Que para nós resolvermos o problema da falta de água, papel higiênico, café, açúcar, que são bens ali perecíveis, a gente teve que primeiro voltar alguns passos, entender o que realmente o tribunal precisa, o que nós tínhamos em estoque, o que nós tínhamos de atas disponíveis, para a partir daí a gente mensurar as quantidades. Memória de cálculo. Está lá, salvo o melhor juízo, no artigo 18 da nova lei de licitações e contratos. Eu tenho que motivar. Ou seja, Crispim, eu acho que esse exemplo do material de expediente, ele se repete na maioria esmagadora dos órgãos
e entidades administrativas. E então, primeira coisa é fazer o diagnóstico. Será que realmente eu preciso de 1.000 computadores? Contar isso aqui também. Chegou um pedido, certo? De 1.000 computadores. Aí a gente chegou e foi conversar. Vamos lá. Aqui nós temos uma característica, meu amigo Dr. Crispim, que são duas telas, que é a tela PJE, certo? Quando a gente foi conversar com a unidade requisitante, nós perguntamos o seguinte: qual é a demanda reprimida? Ou seja, quais unidades judiciárias e administrativas estão demandando esses computadores e não receberam? Quando a gente fez o levantamento, você acredita que, na verdade, a demanda real eram de 1.200 computadores e não de 1.000? Perceba, eles estavam pedindo 1.000, mas a gente, quando foi fazer esse mapeamento do processo da demanda, verificamos esse gargalo que, na verdade, eram 1.200. O que é que a gente tem que fazer? Agora, Crispim, qual é a dica que eu dou para você, meu amigo e minha amiga, que está nos ouvindo e eventualmente está aí preocupado? Primeira coisa, vá no Instagram do professor Crispim e vá no Instagram do professor César Santiago, que lá, está no meu e no Crispim, eu fiz agora uma coletânea dos 10 últimos acórdãos do TCU, a Corte de Contas da União, que tem lastro constitucional, cobrando e responsabilizando a alta gestão pela falta de governança e de planejamento das contratações. Parênteses, Crispim, só mandar um abraço aqui para minha genitora, minha mãe, Clemilda está aí prestigiando. E aí, Crispim, em resumo, é isso. Você precisa sair do quadrado, se desapegar da 8666, que é a falecida, e ficar de corpo e alma abertos para que você compreenda essa nova dinâmica da Lei 14.133 de 2021, que reproduz a palavra planejamento por 12 vezes. Sérgio, Crispim, meus amigos e minhas amigas, a gente está falando aqui de administração, não, foi uma opção do legislador ordinário. Só nos resta cumprir e implementar tanto a governança das contratações como o planejamento, meu amigo. Excelente prática aí, hein? Eu vou trazer aqui um exemplo prático aqui, né, do dia a dia, voltado para as dispensas pelo menor valor, né? As dispensas pelo menor valor, a gente tem aí que na esfera federal, preferencialmente, as do inciso 1 e inciso 2, artigo 75, preferencialmente elas têm que ser divulgadas no sítio eletrônico. E aí, na esfera federal, tem a instrução 67 de 2021, que trata aí da dispensa no formato eletrônico, aquela dispensa que você publica ali o aviso de dispensa de licitação, junto com documentos ali, a depender do caso, né, um ETP, termo de referência, para ter uma disputa através de envio de lance. Só que eu quero ir um tempo atrás, isso na esfera federal. Eu escrevi um artigo junto com o professor Jamil Manassi e o professor César Vanderlei, que a gente trazia, a gente trouxe, na verdade, aliás, os 4 tipos de dispensa pelo menor valor. E quais são esses 4 tipos? O primeiro tipo é essa dispensa eletrônica federal, que você produz ali os documentos de planejamento, acaba publicando essa dispensa para receber ali envio de lance, uma disputa através de envio de lance. Um outro tipo de dispensa é uma dispensa em que você publica no sistema, mas você não vai ter ali o envio de lances, você vai receber propostas através do sistema, assim como era lá atrás, tipo cotação eletrônica. Você produz a sua dispensa, insere em um sistema, em uma plataforma, e essa plataforma vai te enviando ali propostas, né, novas propostas. Ou você pode também fazer uma dispensa tradicional, em que você vai informar o mercado de outra maneira, sem ser através de uma plataforma, por e-mail, ou um outro meio qualquer, que você está realizando dispensa e está querendo receber novas propostas. Ou você vai fazer aquela tradicional sem publicar, que é mais precária. Mas nessa que eu estou falando aqui agora, que é na esfera federal, e o município pode fazer diferente, tá ok? Recebi uma demanda uma vez de um amigo perguntando, Crispim, eu tenho que fazer publicando essa dispensa no sistema e recebendo lances, igual na Instrução Normativa 67? Olha só, meu amigo, se for um recurso de transferência voluntária, e se vocês assinaram algum acordo aí com a União, na esfera federal, vocês vão ter que cumprir essa IN 67 de 2021 e fazer conforme ali essa formatação. Mas senão vocês, aí no município, estado, Distrito Federal,
pode normatizar a sua dispensa de forma diferente. Vocês podem fazer uma dispensa de instrução tradicional e dar publicidade a ela para receber em determinado tempo novas propostas. E aí vocês vão cumprir o parágrafo 3º do artigo 135. A esfera federal foi diferente. Ela criou ali na plataforma um ambiente de disputa através de envio de lance. Muitos chamam de um mini pregão. E é aqui que vai agora a dica. Crispim, beleza, estou aí na Instrução Normativa 67 de 2021, que trata sobre a dispensa eletrônica na esfera federal. Bom, primeiramente, como é que eu devo produzir esses documentos de planejamento? Bom, DFD é obrigatório, artigo 72, assim como disse lá com relação ao credenciamento. Está lá, artigo 72, DFD, e aí, se for o caso, você vai fazer um estudo preliminar, termo de referência, mapa de risco, está lá, se for o caso. O grande problema é o seguinte, a minha orientação, se vocês forem dispensar termo de referência, tá, se for o caso, se vocês forem dispensar um ETP, porque ela tá, se for o caso, a minha sugestão é sempre vocês normatizarem, para poder proteger o agente público e tirar dele a subjetividade com relação àquela definição. Aqui eu vou escolher não fazer um ETP, aqui eu vou escolher não fazer um termo de referência. Então vocês definam aí e façam normatização. Crie uma área de segurança, né? Olha, para aquisições até R$ 1.000, vamos aqui normatizar que a gente não vai fazer o termo de referência, porque não tem tanto risco envolvido para esse tipo de demandas. Enfim, normatizem para que vocês tenham segurança e tirem a subjetividade dessas escolhas, tornem algo objetivo para afastar ali um erro grosseiro, beleza? E a questão maior que eu quero trazer aqui é a seguinte, estou aqui na esfera federal, Instrução Normativa 67, 2021, dispensa no formato eletrônico com envio de lance. Crispim, mas burocratizaram muito essa dispensa, porque eu tenho que fazer uma estimativa de preço. Prezados, na esfera federal, a própria Instrução Normativa 65, que trata da pesquisa de preços na esfera federal, a própria Instrução 67, 2021, que trata da dispensa no formato eletrônico, traz a possibilidade do agente público, quando for construir essa dispensa no formato eletrônico, fazer uma pesquisa concomitante. Faça uma pesquisa concomitante. Você vai publicar essa dispensa no sistema, não vai indicar ali o valor estimado, vou botar 0, e no decorrer da disputa do envio de lances, vocês vão verificando ali os valores e vão fazendo uma análise dos valores enviados, podendo também fazer pesquisas, e eu oriento também a fazer esse tipo de pesquisa concomitante com outras fontes, para saber se naquela disputa o valor realmente é o valor usual de mercado. Então, veja bem, onde eu quero chegar. Preciso fazer uma estimativa de preço conforme o artigo 23, e está lá na nova lei, no artigo 72, e diz o seguinte, estimativa de preço conforme o artigo 23, ou seja, preço público primeiro, inciso primeiro, inciso segundo, enfim, consulta com o mercado fornecedor, mídia especializada, precisa fazer isso tudo? Não, você pode fazer uma concomitante, você vai publicar essa dispensa, vai receber esses valores através de uma disputa de envio de lance, e aí você vai conseguir fazer uma dispensa com menos burocracia e mais rápido, porque é o gargalo das contratações públicas, você fazer uma pesquisa, uma estimativa de preço, tá ok? Então, a sugestão aí, a dica aí, quando for fazer a pesquisa no formato eletrônico, conforme a Instrução Normativa 67, a Esfera Federal SEGES, de 2021, fazer uma pesquisa de preços concomitante para se ganhar tempo, tá ok? Pois é, meu amigo, a explanação brilhante, né? Doutor Crispim não poderia ser diferente. E aí, meu amigo, eu acho que ninguém fez pergunta. Crispim, a gente explicou muito bem, o pessoal não está entendendo, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo o que passar uma importa é que a mensagem. galera está aí, vamos para cima. Exato. Mandar um abraço aqui para meu amigo Ítalo Lacerda, tá lá na Paraíba, João Pessoa, grande amigo aí também, especialista na área, um operador do direito. E aí, meu amigo, é o seguinte, esse artigo que você fez com o professor Jamil, eu li, inclusive a gente debateu bastante. Aí, Eu sou Jamil, sou César, se não me também. engano, eu sou Rafael Biscar também. Sou Jamil, professor Exato, César e tá, Rafael Biscar também. A gente está sempre escrevendo junto. exato. Tá também entrando aqui, professor, aqui, meu xará, Sérgio Palestrante também, que Poxa, é gente boa aí, especialista ó. na área. Isso aí é Fez uma live combatente. com você um dia desse. Professor Sérgio, um abraço. Satisfação, muito obrigado aí por estar nos prestigiando. E aí, Crispim, você trouxe um exemplo muito importante, porque esse artigo que você trouxe sobre dispensas, muito importante porque, veja bem, você tem hoje cerca de 62 mil parabéns comuns. Tá lá
dispensa de licitação ela está ficando cada vez mais complexa em razão do montante e os órgãos menores, prefeituras, até órgãos de grande porte médio, têm lançado mão aí das dispensas. E aí, Crispim, a gente está chegando, obviamente, aí já nos finalmente, mas eu gostaria de deixar algumas dicas, né, finais aí. Primeiro ponto, para quem está com a eventual dificuldade de implantar o planejamento das contratações, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram e revisite os 6 pilares da governança das contratações públicas. Porque eu vou trazer aqui liderança, capacidade de influenciar pessoas. Motivação é a força propulsora do comportamento. Gestão de riscos. Traduzindo, o que são os riscos? São todos aqueles fatos que podem gerar impacto negativo. Aquelas situações. Eu tenho impacto, probabilidade, medidas preventivas, medidas contingenciais, e eu tenho que fazer o quê? Mitigar esses riscos. Aí vamos lá, gestão estratégica, que aí já envolve o envolvimento, na verdade é até redundante, né? Já demanda o envolvimento da alta gestão. Se a alta gestão não comprar ideia e não compreender, não vai dar certo. Um outro ponto importante, suporte e estrutura organizacional. Além desse apoio da alta gestão, nós temos que preparar, doutor Crispim, preparar a administração com as funções essenciais que estão lá no artigo 7º. E o outro ponto que eu quero trazer também aqui são as competências. Competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e as entregas. As entregas com efetividade. Conhecimento é o saber. Habilidade, saber fazer. Atitude, querer fazer. E a efetividade. Porque, veja bem, Crispim, não é só você contratar, é contratar aquilo que realmente o cliente interno e externo deseja. Então, recapitulando, Crispim, os 6 pilares da governança para você ir para o próximo passo. Vamos lá. Liderança, gerenciamento de risco, gestão estratégica, suporte organizacional, motivação e estrutura organizacional. Aí, Crispim, você tem que fazer o quê? Normatizar, que você foi muito feliz. Por quê? A norma ela é uma fonte primária do direito administrativo. Então, o órgão de controle interno e externo, ou eventualmente o Poder Judiciário, ele vai questionar a norma e não o ato administrativo do pregoeiro ou do ordenador de despesa, porque esse ato normativo, muitas das vezes essa instituição normativa, esse provimento, essa portaria, ela passa por um debate, pela dialeticidade. Equipe de contratação. É importante a equipe de planejamento da contratação, porque esse órgão colegiado, multifacetado, com visões distintas e complementares, vão facilitar no delineamento do objeto. Como eu falei lá atrás, eu vou contratar material de expediente. Nós passamos agora por uma licitação de aquisição de insumos médicos e odontológicos. A gente teve que conversar com o dentista. Nós tivemos que conversar com o médico. A cadeira do dentista, que a gente teve que adquirir, o compressor, tudo isso aí passou por uma série de reuniões, tudo lavrado, reduzido a termo, em atos. E um outro ponto que eu quero trazer também é treinamento e desenvolvimento. Vou pegar aqui um exemplo prático. Lá no meu setor de licitações, desde 2023, em 2023 e 2024, que foi um biênio que a gente tem como recorte temporal, nós fizemos mais de 200 treinamentos de 30 minutos. A gente vai discutir, por exemplo, meu amigo Crispim, inexecuibilidade absoluta e relativa. Como é que o TCU tem tratado, qual é a amplitude da diligência quando você verifica indícios de inexecuibilidade. Artigo 34, inciso 1º e 2º da IN 73/2022. O outro ponto, lá no 64, o que é documento ausente e documento novo. Como é que eu vou analisar a habilitação? Então, a gente pega vários temas que são controversos. Normalmente eu ministro, mas eu tenho uma equipe qualificadíssima, ninguém trabalha sozinho. Então, muitas das vezes, o agente da contratação, o chefe de compras, o chefe do apoio, quem está na assessoria jurídica, vai também ministrar esse treinamento. Ou seja, você precisa, Crispim, criar um ambiente de aprendizagem organizacional. Treinamento visando o curto prazo e desenvolvimento visando o médio e longo prazo. Crispim, basicamente é isso. Eu deixo essas recomendações. E por último, meu amigo, eu também quero recomendar para você, meu amigo e minha amiga, que está assistindo, visite lá no Instagram. Eu coloquei os 10 últimos que responsabilizam a alta gestão. Por quê? Ah, mas no meu órgão, o gestor, ele não é preocupado. Vá lá e mostre para ele esses 10 acordos. E para finalizar, eu digo, eu sou testemunha, eu sou um privilegiado, porque eu faço parte de um órgão que o presidente e sua assessoria
tanto na gestão passada quanto na atual. Vou citar aqui desembargador Ilo, na gestão atual, BN 23 e 24, desembargador Adesso, na gestão 25 e 26, tem dado todo o apoio. Eu não a formação da equipe, a estrutura, condições para treinamento na escola judiciária, enfim, tudo que é necessário para nós alcançarmos o melhor resultado para a administração pública. Meu amigo, excelentes palavras aí, só para poder responder aqui o amigo Robertson Portugal. O que os professores pensam do credenciamento para transporte escolar? Pesado, é aquilo que eu falei anteriormente. Lá no estudo técnico preliminar, você vai ter que verificar ali a inviabilidade relativa de competição. Olha só, se eu for aqui realizar uma licitação, ela não vai atender ao interesse público envolvido, porque eu quero o maior número de empresas que realizam transporte escolar. E aí é o seguinte, você precisa analisar a situação fática. Eu entendo que transporte escolar, você vai contratar só uma empresa, como é que vai ser, como é que vai ser a rotatividade de demandas? Será paralela e não excludente? Será a seleção critério de terceiros? Eu nunca contratei nesses moldes, mas você precisa definir isso muito bem no estudo preliminar, indicando a inviabilidade relativa de competição. Olha só, existe como fazer licitação, existem concorrentes, mas se eu realizar a licitação aqui, eu não vou atender o interesse público envolvido, porque eu preciso do maior número de empresas que vão realizar esse serviço, tá ok? E, meu amigo, só para fechar aí nessas dicas aí, que a gente já passou várias dicas aqui Sim, nessa live, obrigado me pela... permite, só uma colocação da pergunta dele aqui. Ó, veja bem, o amigo perguntou o que os professores pensam do credenciamento para transporte escolar. Primeira pergunta, é zona rural? É em Teresina? É em São Paulo? Olha o porte da cidade. Dependendo Começar? do porte da cidade, do que eu almejo, já muda totalmente. Será que é viável todos os dias eu ter um ônibus diferente para transporte? Entendeu? Será que os pais vão ficar confortáveis? Porque geralmente o transporte escolar são menores de idade. Então, talvez para essa modelagem não seja tão. Eu não consigo vislumbrar nesse primeiro momento tanta vantajosidade. Agora, vou dar um exemplo: Cruz das Almas, Bahia, cidade dos meus pais. Você tem lá as pessoas que conhecem, são 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Então, o transporte escolar, será que esse credenciamento, com no máximo 2, 3 transportes escolares que se revezam entre si, fruto de todo um planejamento, será que vai comprometer a segurança? Vai passar credibilidade, tranquilidade para os seus pais que vão estar trabalhando e deixando seus filhos? Então perceba, agora em São Paulo, em que a impessoalidade ela é a regra. Então perceba que vai depender muito. Por isso que o estudo técnico preliminar, ele é essencial e o estudo técnico preliminar também, ele não exaure, porque esse debate, esse diálogo, ele vai para além, certo, desse documento. Então, perceba, é uma pergunta, a doutora Keila, que também é administradora, depende. Nesse caso, a pergunta dele depende. Mas eu já trouxe aqui uma série de questões para a gente refletir. À vontade, Cristina. E para agregar mais ainda com relação às contratações rotineiras, dicas finais, a maioria dos órgãos a maioria realiza contratação rotineira, grande porcentagem. Então, minha dica é a seguinte: contratação rotineira, ficar muito atento aí a melhorar a nova contratação, verificar os erros, verificar ali o melhor modo de seleção do fornecedor, verificar as questões de habilitação. Poxa, vou exigir garantia, agora tem a garantia, né, para participar. Vou mudar o modo de disputa, vou fazer uma modelagem diferente. Então é interessante sentarem ali, aí vem o pregoeiro, se for um pregão, junto com o fiscal daquela demanda, junto com o planejamento, nessa nova contratação, porém do mesmo objeto, sentarem e desenharem uma pretensão contratual que vai trazer melhores resultados do que a anterior para o mesmo objeto. Então, é a orientação que eu dou aí para o pessoal da administração pública, de maneira geral. Meu amigo Crispim, estamos chegando aí ao final da nossa live. Quero dizer mais uma vez que eu me lisonjeado de dividir aqui esse espaço contigo. Sei que hoje é uma referência, na minha opinião, junto aí com o professor Rony Charles, Jacobi Fernandes, professora Keila, Cristian Tropa, Michele Marie, uma grande referência, um grande amigo. E falar de planejamento das contratações, eu como também administrador de formação,
para mim é sempre uma satisfação imensa. Eu me divirto, inclusive, e recomendo que quem estiver assistindo, quem depois for assistir, que realmente tente sensibilizar a autogestão, que é importante, porque a Corte de Contas da União vem falando aí bastante, vem responsabilizando. Tem lá desacordo no meu Instagram. E é isso, meu amigo. Muito obrigado, gratidão aí. E como você é o convidado, gostaria que você finalizasse a live aí. Fique à vontade. Queria agradecer ao convite aí, de estar aqui falando aqui, até para o seu público, é um público qualificado, né? Viu o pessoal do Tribunal de Justiça aí. Parabéns pelo seu trabalho, que eu venho acompanhando. Parabéns pela dedicação, né? Não só aí, já é histórico, né? Você vem numa ascendência aí, sem comparações com instituições, né? Vem Marinha, Exército, Tribunal, sempre estudando, sempre se qualificando, fazendo cursos aí, entregando resultado para a administração pública, independentemente qual seja o órgão, qual seja a esfera, qual seja o poder, enfim. Parabéns aí pela sua dedicação, que essa dedicação sua, ela realmente serve de norte para a gente também. Eu aqui me espelho em você, e você para mim que é referência, meu amigo. Obrigado aí pelo convívio, obrigado pelo convite, e vamos junto. Força e coragem. Abraço, gratidão, reciprocidade. Tamo junto. Um abraço. Até a Boa próxima. noite. Boa noite.